Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do canal SOS Sobriedade. Meu nome é Rodrigo Longo, para quem não me conhece. E hoje a gente tem um convidado muito especial aqui, o psicólogo e doutor em saúde coletiva Pablo Kurlander, escritor do livro A Jornada dos 12 Passos. Daqui a pouco a gente já vai conversar com ele. Antes de começar, gostaria de pedir que todo mundo aí já deixe o like no vídeo, compartilhe com outras pessoas o nosso trabalho, se inscreva no canal, ative o sininho, segue a gente lá no Instagram e no TikTok. No TikTok a gente já vai chegar a 100 mil inscritos, então, seguidores, né? Eu queria agradecer a todo mundo que segue a gente lá no TikTok pela marca de 100 mil seguidores, né? Vou bater, provavelmente, a hora que acabar essa live, eu já estou chegando no 100 mil, ou no máximo, assim, até meia-noite está chegando, né? Então, muito obrigado a todo mundo que segue. Se você quiser participar da nossa comunidade gratuita, no WhatsApp e no Telegram, nós temos grupos de apoio gratuitos lá de prevenção de recaída, grupo de passos, grupo de apoio às famílias, e você pode participar gratuitamente, o link está na descrição do vídeo, tá ok? E se você quiser ter acesso a conteúdos exclusivos, ajudar o nosso trabalho a crescer e, em troca, ter acesso a conteúdos exclusivos, como cursos de capacitação, videoaulas de programa de prevenção de recaída e muitos outros conteúdos, seja membro da Academia SOS. O link está na descrição do vídeo e fixado no chat. Tá ok? Bom, gostaria de apresentar o nosso convidado, né, o Pablo, psicólogo, doutor em saúde coletiva e autor do livro A Jornada dos 12 Passos, que é esse livro aqui, para quem não conhece, ó. Pessoal, toda a playlist nossa de 12 Passos no YouTube é baseada nesse livro aqui, tá? Todos. Eu fiz live durante 2 anos de passo, Pablo. Ela tá toda disponível lá, com os estudos, né? Eu lembro que eu fazia com slide e tudo, e toda ela tem como referência esse livro, porque esse livro, gente, um pouquinho da minha história, assim, toda a minha formação em recuperação começou com esse livro aqui. Na verdade, era em apostila ainda na época, né? Sim. Lá em 2007, quando eu conheci o Pablo, ele era coordenador de uma comunidade do interior aqui, e a gente tinha, né, os 12 passos, que eram em apostila ainda. O 12º passo não tinha nem sido escrito ainda, né? Ficava devendo sempre ele. Sempre ficava devendo, né? E a gente estudava isso aqui todo dia, só que era em forma de apostila. Tinha apostila do primeiro, tinha apostila do segundo. Aí, como todo mundo já sabe aqui, eu tive várias recaídas, fiquei 5 anos recaído, e depois eu voltei a encontrar o Pablo de novo em 2012, em Avaré, que é onde eu moro hoje, o Pablo também mora, na comunidade terapêutica Nova Jornada, e mais uma vez, a gente estudou muito esses passos aqui, né? Os 12 passos, a vivência do programa de 12 passos na comunidade terapêutica. Se vocês quiserem adquirir esse livro aqui, ó, eu deixei o link do Instagram do Pablo. É pelo Instagram, Pablo? Pode, no Instagram, no WhatsApp, na minha rede tem no WhatsApp também, né? Eu posso pôr no chat aqui também, para quem quiser. Isso, pode pôr no chat, então. E assim, eu deixei o Instagram dele na descrição do vídeo. Então, o primeiro texto ali está escrito ali, ó. Siga o Pablo no Instagram. Siga o Pablo no Instagram e o link do perfil dele. Olha, gente, é um livro que eu recomendo muito, tá? Eu tenho, né? Logo quando o Pablo lançou, eu já fiz questão de comprar, porque além de eu conhecer isso aqui de cabo a rabo, eu fiz questão de comprar porque esse aqui fez parte da minha história de recuperação, né? Então, assim, tudo começou com isso aqui, né? Tudo começou com o Pablo e começou com isso aqui. Então, assim, vocês que me acompanham, que me seguem, né? A minha história de recuperação começou com o Pablo, que era coordenador da comunidade onde eu fiz o meu primeiro tratamento. Ele nem era psicólogo na época ainda, né, Pablo? Você acho que estava começando a faculdade na época, né, em 2007. 2007 foi o ano que eu iniciei mesmo. Isso. E daí, depois, quando eu voltei para a comunidade em Avaré, você já estava formado ou estava se formando, se eu não me engano, né? Mas eu vou deixar você falar, senão eu falo. Aí eu gostaria de abrir esse livro. Não sei se você quer se apresentar primeiro. Quer se apresentar primeiro? Não, você já apresentou, tá ótimo. Vamos falando no caminho, vai. Eu gostaria de abrir esse livro, porque a gente vai falar do livro, dos 12 passos na recuperação, né? Vamos falar da questão moral acerca do assunto da dependência química, o dilema moral, o moralismo, né? Eu gostaria de abrir essa live
com essa frase que o Pablo fala, da qual eu concordo muito, e a gente pensa dessa maneira, né? Que é a frase, inclusive frase dele ainda. As drogas não são o problema. Pessoas com problemas usam drogas para tentar suportá-los. E muitas vezes morrem na tentativa de viver. O que quer dizer essa frase, Pablo? O que você quis dizer com essa frase? Então, nós temos um dos grandes problemas, né, em todo esse universo do uso de drogas no Brasil e no mundo, né, mas principalmente em regiões, né, com perfis muito mais conservadores em relação a esses temas que têm a ver mais com questões morais, como vamos falar também, é a questão de que sempre é um tema que está impregnado, né, de moralidade e a questão do consumo de drogas de um olhar que se chama, né, alguns chamamos de perspectiva drogocêntrica, certo? Que é a perspectiva drogocêntrica, né? É justamente isso que está nesse texto, entender que o problema é a droga. Logo, quando se entende que o problema é a droga, se entende que a solução é não ter a droga, né? E de alguma maneira, né, para todos nós é muito mais simples mapear o nosso universo criando, né, alguns padrões, criando alguns lugares, alguns nomes, algumas referências específicas que nos dão um norte sobre o que está acontecendo, mesmo que não seja real, mas pelo menos nos deixa tranquilos para dizer, ah, bom, então o problema é esse. Que é mais ou menos como quando a gente tem uma dor inexplicável, né, e a gente chega no médico e ele nos dá um diagnóstico e a gente fica tranquilo por ter um diagnóstico, porque pelo menos sabemos o que é. Mesmo que não tenha nada a ver, mas nos dá uma perspectiva de dizer, bom, então é isso, né? Com a questão do uso de drogas também, né? De entender que o problema é o consumo de drogas, que também isso vem de uma perspectiva histórica que foi construído esse conceito, né, esse modelo drogocêntrico, né, de colocar a droga no centro, e não todos os outros fatores que fazem com que a pessoa tenha, né, um consumo de droga problemático, é justamente o que faz que a gente não resolva o problema. Tá? Que estou vendo, né, aí uruguaio, né? Antes que falem que eu sou argentino, né? Eu já digitei aqui também, estou moderando aqui. Legal, isso aí. Então, qual é a questão? Quando a gente entende que a droga é o problema, e a gente escuta muito isso, né, Rodrigo? Ah, não, meu filho, meu marido, meu filho, enfim, é tão bonzinho, tão legal. O problema dele é que ele usa droga, só isso. O resto é tudo bom. E não significa que a pessoa que usa droga necessariamente não tenha que ser boa, né? Ou seja, não é que ele é mau e por isso usa droga, mas dizer, bom, a droga é o sintoma, né? E partimos daí. Se a droga é o sintoma, a gente não, né, tratamentos ou ações, né, que têm uma função sintomática, eles não resolvem o problema. Não. Se você está com febre e você toma um antitérmico, você vai reduzir a febre, mas você não vai curar uma possível infecção, por exemplo, que esteja produzindo a febre. Então, na verdade, é até pior, porque, né, encobrir os sintomas sem tratar o problema, a tendência é que piore o problema e não que melhore. Que daí vem, né, o outro, né, uma outra crença muito enraizada na nossa sociedade, né, de que, então, a solução para o problema da droga é a não droga, ou seja, a abstinência, certo? E a partir dessa ideia, né, de que a solução é a abstinência, é que surge, né, toda essa indústria de internações que temos no Brasil. Tá? Eu atuo, né, hoje sou membro do Conselho da Federação Mundial de Comunidades Terapêuticas, coordeno a pesquisa mundial de comunidades terapêuticas, né, que a gente faz esse levantamento anualmente com a Federação Mundial, com todas as federações de todos os continentes, com comunidades de todos os países do mundo que participam da Federação Mundial. E o Brasil é o único país do mundo que tem essa característica de ter esse volume absurdo de clínicas involuntárias clandestinas, ou semi-clandestinas, ou mais ou menos legalizadas, mas de fato legalizadas quase não existem,
E por que existe um mercado negro desse tipo no Brasil, né? Um mercado de internações? Porque existe a crença de que manter a pessoa longe da droga é igual a tratar a pessoa. E essa crença vem da visão drogocêntrica de que o problema é a droga, logo manter a pessoa longe da droga, né, é igual a tratar da pessoa. É mais ou menos como pensar que se a pessoa, né, pegou dengue, então manter a pessoa longe do mosquito da dengue é igual a tratar a pessoa. Né? São coisas muito diferentes. Não? E a droga não é um mosquito também, né? Porque também tem outros mosquitos sociais que produzem. Tá? Isso não significa que a droga não cause problema na vida das pessoas, não significa que então não é algo que a gente precisa se preocupar e olhar, né? Mas ao contrário, precisamos entender que temos coisas mais profundas que precisam ser olhadas para que a droga, como dizem nessa frase, né? A pessoa que está buscando uma solução para o seu problema e busca na droga, não? Aí você diz, mas que tipo de pessoa buscaria a solução para a vida na droga? A mesma pessoa que busca a solução na vida com remédio, ou com álcool, ou com comida, ou com jogo, ou com sexo, ou com qualquer atividade que produza um certo conforto, prazer ou alienação, né, por um período de tempo, né, sentar na frente da TV e maratonar séries. Algumas são mais nocivas, outras são menos nocivas, mas todas seguem a mesma lógica. A pessoa está sofrendo e precisa de alguma coisa que alivie essa dor, né, de alguma forma. Então, todos fazemos isso. A questão é de como, tá? Basicamente. Então, seria partir por aí, não? Certo. E os 12 passos, como que ele entra aí? Para a gente chegar no livro, né? Certo. Então, aqui... Você faz uma divisão didática dos passos muito interessante, que normalmente quem segue os passos, por exemplo, no livro azul, no livro de AA, não vai ter essa divisão tão clara, né? E eu sempre aprendi os passos, inclusive nas lives que eu fazia, a gente falava muito dessa divisão, né? Você quer falar sobre ela? Sim, se a gente for ver, antes da divisão, quando se fala do programa dos passos, né? Se a gente vai na essência do programa dos 12 Passos e na vivência inicial dos Alcoólicos Anônimos, nós vamos ver que o programa não fala de beber do álcool. Ou seja, mesmo num contexto sociohistórico extremamente, né, conservador e muito moralista, né, e mesmo os passos ainda mantendo, né, muitos desses traços moralistas da época em que foram escritos, né, na década de 30, então, realmente, né, eles conseguem se esquivar dessa visão drogocêntrica, apontando para muitas outras coisas que algumas estavam mais corretas, outras nem tanto, porque o que se tinha estudado até o momento sobre o tema era pouco. Então eles utilizaram o que tinha de melhor e mais avançado para a época, né? Então não é uma crítica ao programa ou ao Bill e Bob que escreveram, mas segue contextualizando quando eles escreveram isso e que tipo de informação eles tinham disponível, né? Disponível. Então, os passos conseguem ir além da questão apenas do consumo, embora foi feito intuitivamente por pessoas que queriam parar de beber, certo? Aí, essa divisão que eu faço, inclusive, tem a ver com essa questão moralista, ou seja, de fugir da visão moralista, que é, né, os passos segundo essa divisão que eu fiz, e obviamente não é a única, não é a melhor, não é a definitiva, é uma divisão que a gente pode utilizar, se quem se identifique com esse tipo de divisão, que é dividir os passos em passos de posicionamento, os 5 primeiros, de ação e de manutenção. Os de ação e manutenção são divisões mais comuns, que a gente encontra em outros modelos de divisão dos passos. Mas esses 5 primeiros como passos de posicionamento, isso é bastante diferente, né, das outras formas de divisão que eu conheço, e que ele busca justamente pensar no diagnóstico, né? Porque quando a gente vai fazer um tratamento, o diagnóstico é a parte
principal, porque a veces o problema não está em que uma doença ou um problema é difícil de tratar, mas a vezes é achar qual é o tratamento certo de acordo com o diagnóstico certo, não? Então, se a gente utiliza o melhor tratamento possível com um diagnóstico errado, não vai funcionar. Então, esse posicionamento, os 5 primeiros passos, seriam justamente uma mudança na visão que nós temos no primeiro passo sobre a própria, né, sobre a própria problemática do consumo, né, o primeiro passo que fala de admitir a impotência, de olhar, né, para o consumo de drogas como algo que vai além da relação organismo-substância e sim para algo que vai para uma relação mais abrangente, né, da questão emocional, das relações, de quanto que impacta a vida, enfim, né, que tem um aspecto comportamental muito mais abrangente do que apenas a relação do organismo com a substância, o efeito que ela produz, né? Podemos ver que muito do que se fala de pesquisa, de dados sobre isso, se pensa muito na questão neurobiológica, como se o ser humano fosse o cérebro e não como se fosse um organismo, um ser no meio de um grupo, de uma sociedade, sujeito a infinidade de variáveis. Então, esse primeiro passo nos mostra que o problema é mais complexo do que parecia, né? O segundo e o terceiro passo nos mostram uma visão diferente da questão espiritual, do poder superior. Tá? Porque esse reposicionar-se, não? Eu escolhi a palavra posicionamento porque a posição em que a gente está, ela nos permite, né, observar o nosso ambiente a partir do campo de visão que nós temos, onde nós estamos sentados. Então, eu consigo ver para frente e para os lados, eu não consigo ver tudo que está para trás de mim agora, por exemplo. Né? Com a câmera consigo, né? Mas, enfim. Mas o posicionamento é justamente a gente conseguir fazer um giro e olhar para o todo, ir para lugares diferentes e olhar desde perspectivas diferentes para conseguir enxergar as coisas que a gente não enxergava desde a posição que nós estávamos. O que é muito desafiador, porque como geralmente esse campo da dependência química está muito centrado nos grupos mais conservadores, são grupos mais radicais que não permitem olhares diferentes. Aqui tivemos um comentário que eu gostaria de voltar nele depois, do João Igor, sobre a questão da legalização, que é um tema que está sendo... eu quero chegar nele então, tá, João? Vamos, eu não perdi ele. Daqui a pouco a gente chega nele. Mas é um tema que só de falar nele, só de perguntar, já provoca... Já desperta uma polarização, o pessoal entra em política, né? Porque tem posições muito fixas, porque as pessoas que têm a postura radical implica justamente não ser capaz de dar essa volta e olhar desde a perspectiva do outro. Entende? A radicalidade é isso. Eu olho desde aqui e essa é a minha realidade. Qualquer coisa diferente disso, acabou, não tem conversa. E se o outro vê diferente, está errado. Está errado. Entende? E isso, obviamente, é uma forma de funcionar que reduz absolutamente as possibilidades, né? Fica muito, né, muito empobrecida a discussão quando se parte da anulação total do ponto de vista do outro. Tá? Enfim, o segundo e o terceiro passo, voltando eles, nos dão um olhar diferente, né, sobre a espiritualidade. E principalmente, eu lembro que uma das coisas que me chamava muito a atenção quando eu vim para o Brasil, né, porque o Uruguai é um país que, embora exista uma religião, a religião católica em si seja mais tradicional, não tem pessoas praticantes, né, não é um país muito religioso, como é o Brasil, por exemplo, que as pessoas são praticantes, tem isso. Então, aquilo era algo que realmente não era um tema muito discutido no Uruguai, a questão da espiritualidade, da religiosidade, né? Eu lembro, por exemplo, ouvindo pessoas fazendo seu quarto e quinto passo, né, me contando que o cara ia fazer um assalto e rezava um Pai Nosso para que desse tudo certo no assalto. E aí eu falava, nossa, qual é o conceito de espiritualidade dessa pessoa? Que ele é capaz de rezar para um poder, para Deus,
para pedir ajuda para cometer um crime e que não dê nenhum problema. Entende? Então, você diz, nossa, tem uma distorção, um distanciamento entre a prática e o que deveria ser o conceito disso. Né? Então, né, no segundo e terceiro passo, eu vejo que ele nos traz uma dimensão da espiritualidade, da religiosidade, a nível prático, de como viver isso, não como teorizar, não como ir numa determinada igreja, num lugar, como repetir uma série de palavras, mas sim levar isso para algo que impacte realmente a vida diária do sujeito, e essa é uma perspectiva que nos faz olhar para a espiritualidade, embora pareça óbvio isso, mas não é o que acontece. Né? Se fosse assim, sendo o Brasil um país tão religioso, não teríamos todos os problemas que temos no Brasil. Né? Se a prática, se acontecesse a prática de fato, né? Tá? Então, e aí o quarto e o quinto passo, eles nos reposicionam perante nós mesmos, né? Nos fazem rever a nossa vida. E eu também tenho uma crítica bastante grande, que eu faço isso no livro também, sobre a forma como tem sido utilizado, né? Porque o quarto e quinto passo tem sido utilizado nas comunidades e nos grupos muitas vezes como fazer né, uma relação de problemas, de defeitos, de coisa ruim, para mostrar como a pessoa é ruim, como ela não presta, como fez cagada na vida. Isso a pessoa já sabe. Né? Então eu aponto que muitas vezes esse quarto e quinto passo é um garimpo que a gente faz para tentar resgatar aquilo que sobrou de bom. Né? Porque se a gente vai reconstruir a nossa vida, nós temos que reconstruir daquilo que tem de bom. Não adianta só saber tudo que foi de ruim. Isso não vai, sabe, reconhecer tudo que fizemos de errado. Em geral, a pessoa já sabe. Sabe? Então, fazer esse esforço enorme para, né, achar coisa negativa, eu acho que é um despropósito e um gasto de energia inútil. Então, acho que é muito mais para conseguirmos entender, né, conseguir olhar para nós mesmos de uma forma um pouco mais condescendente, não condescendente no sentido de ser conivente, tá? De dizer, então tudo bem fazer isso, não é problema, não, mas para entender que, né, se a gente tivesse realmente condições de fazer diferente, talvez teríamos feito. E aí entramos na moralidade. Tá? O conceito básico da moralidade, ou seja, a raiz, onde se apoia toda a moralidade que tem sobre a dependência química, está no conceito do defeito de caráter. Uhum. Que é um conceito, basicamente, que é dizer o seguinte: você é dependente de químico porque você quer. Se você não quisesse, não seria. É só não usar droga, é simples. Pode parecer uma barbaridade isso que eu estou falando, mas a campanha antidrogas mais cara do mundo, mais abrangente do mundo, a que mais foi investido dinheiro, mídia, a que chegou em mais países, no Brasil inclusive, não? Que é a campanha que emplacou uma geração e criou um conceito drogocêntrico absoluto, ou reforçou, é aquela de não às drogas. Com a mãozinha dizendo não. É a campanha do Ronald Reagan e a Nancy Reagan, na década, né, de 80, que eles criam toda uma campanha gigantesca, a gente compra essa ideia de que a questão é dizer não. É simples. Você não quer ter problema com droga? Então não tenha. É só dizer não que está tudo certo. E aí coloca, né, o usuário problemático, o dependente, como esse ser maligno, né, que não quis dizer não, que cedeu às tentações, que não se tomou o trabalho, que não ama a família, que se ele só dissesse não, teria poupado todo mundo dos problemas, mas ele, como é essa pessoa defeituosa, mau caráter, sem escrúpulos, sem sentimentos, ele preferiu não dizer não, disse sim, e aí, daí para frente, abriu as portas do inferno. A culpa é dele, obviamente, porque era só dizer não. Tá? Então, né, embora pareça ridículo, é a campanha antidrogas mais famosa do mundo até hoje. E ainda temos gente, né, muita gente, muitos grupos e muito dinheiro investido nisso, o que mostra realmente como as pessoas ainda hoje pensam
o que nos faz voltar à visão drogocêntrica, né, que eu estava falando. Aham. Ah, falaram aqui, ó, eu tentei achar seu comentário, como pode estar adquirindo o livro. Eu estou tentando achar seu comentário para fixar ele, mas não estou conseguindo achar lá no YouTube para fixar ele, Não, eu né? ponho de novo aqui. Não, mas então, eu acho que eu vou ter que escrever ele. Eu escrevo ele de novo aqui. Tá? Ou pelo WhatsApp, ou pela qualquer rede, vocês me acham e vai nos Então, comentar mas não no aparece. chat. Quando você coloca, aparece no StreamYard, mas não aparece no YouTube, entendeu? Ah, não? Não. Tá bom. Tá, mas eu vou dar um jeito. Eu fixa ele aqui um pouquinho no Então, StreamYard. eu quero fixar. Então, mas eu não tô conseguindo fixar, Tá bom. entendeu? Depois é só me achar em qualquer rede social que Agora não, agora eu já vou resolver isso aí. Pera lá. tá bom. Bom, quer. é, ó, eu vou aqui na pergunta da Michela Fusco, né? E o da Que essa legalização Michela, também. temos a da legalização, mas vou primeiro nessa, Tá. porque está mais próximo. Michela, ou pode ser o André também, né? Falei com ele hoje. O codependente quer se achar ele aí. O codependente pode ser dependente emocional? Tem alguma relação? Tá? E, na verdade, codependente e dependente emocional são sinônimos, é a mesma coisa, né? Que aí voltamos de novo. Todos temos algum nível de dependência de alguma coisa, química ou não química, afetiva, geralmente mais de uma, em maior ou menor grau, certo? Por isso, quando a gente pensa na questão das dependências em geral, ou dos consumos, não, de qualquer substância, ou das práticas que possam ser consideradas, né, perigosas ou inadequadas, nós usamos muito tempo a palavra abuso para definir o consumo problemático, né? E o abuso mostra, de novo, uma visão moralista, porque não tem um critério do que é o abuso. O abuso é como dizer muito. Ah, você usa muita droga. É como dizer, tá, você comeu muito chocolate. Quanto que é muito? Não dá para saber, né? Então Depende. Para mim, muito, é que é uma um coisa. quilo? Comer 1 quilo de chocolate muito? Sei Então, e lá. assim, e tem questões também corporais e físicas. Por exemplo, um quadradinho de chocolate para um diabetes é muito. Então, por Uma isso. criança Então, saudável de 10 anos, tá uma tudo barra tá de bem. boa, entendeu? É, 2 barras, né? não, nem tanto também. Depende do horário. Se dá Então, uma mas barra assim, de porque chocolate. eu falo, não, a gente entende assim que é muito, mas para Sim, uma sim. criança, para ela é Claro, normal, sim. Por isso. né? Então, mas entendam como quando a gente utiliza abuso, nós estamos referindo a um conceito que não diz nada como esse, Uhum. como dizer muito ou pouco. É É muito relativo. subjetivo, né? Por isso, quando a gente vai numa classificação menos moralista, a gente aponta para o uso nocivo, Nocivo. certo? Ou seja, causa dano, tem problema, a pessoa que usa essa substância está tendo problema com isso, e aí nós deparamos que, estatisticamente, tá, menos, não, ou até 10% das pessoas que usam drogas apresentam consumo nocivo, tem problemas com drogas. Uhum. Diferente do que a gente imagina na visão drogocêntrica, moralista, de que todo mundo que usa droga tem problema com droga, isso não é verdade. Não é 10 verdade. não, estatisticamente 10% no máximo, e a única droga que ultrapassa esse número é o álcool, que chega a 40% das pessoas que usam álcool apresentam problemas por causa do Uhum. consumo. Apresentam problemas não significa que são dependentes também. Esse é Que outro é ponto. outra condição. Não estamos falando que 10% são dependentes, estamos falando que Não. 10% apresentam problemas. Uma pessoa que nunca bebeu na vida e hoje foi para uma festa, bebeu, saiu, bateu o carro porque estava bêbado, entra no 10% de pessoas que têm um consumo problemático. Uhum. Mas sem dúvida essa pessoa não é dependente porque é a primeira vez que ela usou.
Nem desenvolveu a dependência ainda, mas já tem um consumo problemático, entende? Então, é diferente, né? É diferente entender isso. Mas sempre apontamos, né, para essa visão mais moralista e partindo da base de que, como alguma dessas substâncias a gente considera elas, né, não aceitas socialmente, não é a gente considera, aprendemos isso foi uma construção social, qualquer coisa, né, que tenha a ver com o consumo disso vai ser entendido como algo negativo necessariamente para todo mundo, tá? Então, esse é um ponto crítico, né? Aham. Vamos Certo? ver. Você quer responder aquela do legal, Da da legal, legalização? sim, Vamos, sim, deixa eu mostrar sim. aqui. Pera Mostra ele lá. aí, Cadê ela? Cadê? Não tô tá? achando. Aqui. Aí, ó. A, a dependência química é um problema de saúde pública, sem dúvida, porque o combate às drogas no Brasil tira tantas vidas. Você acha o que é da legalização, tá? Lembrando que, bom, meu doutorado é em saúde pública, certo? Então, tem um pouco, obviamente, a saúde pública é muito abrangente, então, obviamente, é um pedacinho disso, tá? E o Igor fala, mantenha a pergunta aí, faz favor, porque ele fala algo aqui que geralmente a gente não percebe, né? Por que ou porque, não sei se ele está perguntando ou afirmando, acho que perguntando, né? Falta alguma vírgula aí no texto para entender se a pergunta é a do meio ou é a final ou são as duas, né? O que eu acho da legalização e se o combate às drogas é um problema ou não. Mas olha que ele está falando aqui, que o combate às drogas tira tantas vidas, não está falando que as drogas tiram tantas vidas. Né? Percebam isso, tá? E, obviamente, aqui está falando da guerra às drogas, que é a política de drogas, né, que está vigente no último século e pouco no mundo, né, uma E política que, absolutamente moralista, e que né, tem se mostrado um fracasso total. desde sempre, mas que continua sendo o Uhum. carro-chefe da absoluta maioria dos países ocidentais e até orientais mais ainda, tá? E é fato que ele está dizendo aqui, o combate às drogas, a maior parte das mortes, né, que ocorrem por causa das drogas, acontecem mais por causa da guerra às drogas, do combate, do que por causa da droga propriamente, tá? É muito curto o tempo que nós temos para falar sobre isso, né? Tanto que, por exemplo, na pós-graduação, né, que o Rodrigo está fazendo com a gente, nós temos É. uma disciplina inteira de 20 horas só para falar disso. Então, imaginem que eu tenho um pouco longo para conseguir encurtar ele aqui, né? Pode tirar daí a pergunta se quiser, mas a questão é assim: a inviabilidade de falar sobre legalização no Brasil já é parte do problema, Uhum. certo? Ou seja, que esse seja um assunto, né, tão complicado de tratar, certo? É parte do problema. Quando a gente, e nós estamos no meio, hoje mesmo estamos no grupo chamando para fazer abaixo assinado contra a liberação das drogas, porque vai acabar, o STF votou Mas não como... é nem isso que está sendo votado, né? Eu acho, né? A Não, legalização. mas esse é o fantasma que se cria, né? Para criar o bicho papão, para conseguir, né, atacar e criar os heróis que defendem o bicho papão e assim por diante, tá? Mas a questão é, né, quando nós temos qualquer substância, qualquer coisa que pode produzir um dano, certo? Como acontece com os alimentos ultraprocessados, como acontece com as bebidas de alto teor de açúcar, como acontece com o álcool e o tabaco no Brasil, certo? Que são substâncias que muita gente consome, né? Com conservantes, com, enfim, daí por diante, né? Substâncias que muita gente consome e podem produzir danos se consumidas de forma excessiva ou de forma, né, inadequada, né? Sem falar de toda a indústria farmacêutica aqui também, né? Nós entende que, obviamente, uma substância que muita gente consome tem um poder nocivo,
que pode produzir danos, não em todo mundo, mas em 10% já é muita gente, tá? Lembrem, 10% das pessoas que consomem, em média, estatisticamente, apresentam problemas, o que é muita gente, né? Porque muita gente consome, então 10% de muita gente ainda é muita gente, né? Então, obviamente, se essa substância ela produz algum dano, precisa haver uma legislação sobre a forma como essa substância é produzida, comercializada, consumida, enfim. Precisa haver um processo em que o Estado esteja presente do início ao fim do processo, né, da produção ao consumo, para que o consumo seja seguro. É o que acontece com tudo que a gente encontra no comércio. Mas com essas substâncias que foram escolhidas para serem colocadas de lado, que são as drogas ilícitas, não. Elas podem ser produzidas, consumidas, vendidas, comercializadas do jeito que quiser, porque não existe nenhum tipo de regulamentação. Certo? O bicho-papão criado é que legalizar, né, a droga seria uma forma de incentivar o consumo, como se não houvesse incentivo suficiente já, seria uma forma de aumentar as taxas de consumo, que isso também não é algo que acontece, né, nos países que aconteceu a legalização, embora quem é contra fale que aconteceu sim, tirando dados aleatórios, enfim, tá? Não é o que reflete de fato, né, de que esse consumo se associa com todo tipo de problema social, que muitos deles, esses problemas sociais, são causados mais pelo combate em si do que pela substância propriamente, tá? Então, na verdade, era uma discussão que não deveria nem existir, se formos pensar tecnicamente. Tá? A discussão de legaliza ou descriminaliza, que são termos, são coisas diferentes, né? Mas para todo mundo, com essa falta de informação, é tudo mesmo. Legalização, descriminalização, que é o que está em votação no STF agora, ou liberação, é tudo a mesma coisa. Para a população em geral, pois se criou esse conceito que qualquer coisa que abra qualquer brecha para a droga, pronto, vai ser o fim da humanidade. É a visão drogocêntrica, como que tivesse uma besta enjaulada que de repente vai abrir a jaula e vai sair matando todo mundo. Essa é a ideia que se cria. Mas, na verdade, isso já está acontecendo, porque não ter legalização significa que nem existe uma jaula. Entende? Então, não tem onde pôr essa besta teoricamente criada, pois nem existe né, um marco legal para fazer isso. Então, pode fazer do jeito que quiser. Certo? Tá? Que é mais ou menos a postura que tem, vamos pensar, uma família que tem um filho dependente, usuário de droga, enfim, que simplesmente não quer falar sobre isso, nega a realidade e deixa para lá. Entende? Nós não vamos falar disso. É basicamente isso que acontece hoje no Brasil e em muitos países do mundo. Droga, não vamos falar disso, não pode. Tá? Ou tenta eliminar a droga, né? Como faz a lei, né? Tipo, né? Tipo, para proteger a pessoa, elimina a droga, né? Tenta afastar a droga da pessoa. Que aí é a visão drogocêntrica de novo. Do mundo. Se eu tirar a droga de perto dessa pessoa, né? E aí nós temos um ponto, né, que também seria muito longo, né, para tentar isso aí, não? Que é basicamente assim, né? A guerra às drogas, ela tem aproximadamente 100 anos, né, esse modelo de política de droga. E o alastro do uso de drogas de forma nociva, os problemas sociais, de saúde, legais, criminais associados à droga, tem 100 anos também. Não tinha problema com isso. Só com o álcool, né? Entende? Então, isso já nos mostra que, bom, deve ter alguma relação entre uma coisa e outra. Tipo, o que começa primeiro, o ovo ou a galinha? Tá? Nessa história está bem claro o que começa primeiro. Ou seja, primeiro começa, né, a proibição para depois começar o problema. Certo? Eu falei de 3 termos que muito brevemente eu gostaria de explicar para quem não conhece claramente a diferença. Né? Falei de liberação, descriminalização e legalização. Tá? Que são formas de tratar, né, a questão das drogas legalmente. Na verdade, duas, porque a liberação não existe. Isso é
uma falácia criada para produzir medo. O sea, não existe nenhum grupo organizado querendo liberar as drogas, pois já estão liberadas, basicamente. Cada um faz o que quer porque não tem lei. Isso que já está acontecendo, a liberação. Uma curiosidade, só para você ter uma ideia. Esses tempos atrás eu estava em São Paulo, eu fiquei meio assim, né? Não sabia que estava assim. E eu fui num show de comédia que fica na Augusta. E a hora que você começa a descer a Augusta, tem um monte de gente assim vendendo lesadeiro, que é o brigadeiro de maconha, na rua, sim, bandejinha. Vai um lesadeiro aí? Então, é o que você está falando, tipo assim, mesmo com toda a proibição do mundo, você já é liberado, já tá, as pessoas já estão usando, né? Até porque a proibição, como toda, se nós temos uma substância que é proibida e quase 50% da população utiliza ela numa determinada faixa etária de grupo social, como é a maconha, obviamente que a política, para ser aplicada, vai ser aplicada por grupos mais vulneráveis. Eu vou postar nesses dias um trecho do livro que eu estou, nas postagens das citações que eu estou fazendo, que fala disso, né? Porque não vai ser aplicada a todos. Não tem como ser aplicada a todos, entende? Então vai ser aplicada apenas no grupo mais vulneráveis, que é parte da história da guerra às drogas, porque não funciona. Então já está liberada nesse momento. Tá? A descriminalização, que é o que está sendo votado agora pelo STF, tá? Ela trata de que, como no modelo de Portugal, o consumo de drogas deixa de ser um problema de polícia e passa a ser um problema, quando é problema, de saúde. Então, descriminalizar significa, né, que o porte de droga para consumo próprio ele deixa de ser um crime e passa a ser tratado como se for um problema de saúde, que é o que acontece em Portugal já há mais de 20 anos, certo? Então, lá é assim, você pega com uma quantidade de droga, então você vai ser chamado para ser avaliado por uma equipe médica. Médico, assistente social, psicólogo, vai fazer uma avaliação psicossocial de você. Se entenderem que você não tem problema nenhum, está liberado. Não? Se entenderem que você apresenta características que mostram que você pode estar tendo problemas com esse consumo ou dependência, eles oferecem modelos de tratamento para isso diversos. Não vai te internar força, não vão nada. Né? Então, e tem um outro ponto que eu acho que dificulta esse debate, né, que as pessoas aprenderam ao longo da história, né, que certas drogas são erradas usar. Claro, então história... entra exatamente, aprenderam ao longo da história. Fui ensinado que é errado fumar maconha. Então, essa pessoa que você falou, que foi pega com maconha e passou por uma avaliação e não detectou problema, qual é a punição que ela vai ter? Claro. Porque as pessoas estão muito ainda presas nesse raciocínio de que quem usa droga precisa ser punida. Claro, exato. Por isso que o modelo, digamos, drogocêntrico, moralista, que aponta a guerra às drogas é a punição para alguns grupos. Porque aquela coisa, então tá, ele foi pego fumando maconha, mas ele não é dependente, mas ele precisa de uma punição, Pablo. Claro. Entendeu? E aí entra a indústria da internação, que na maioria dos casos a internação é uma punição, não é um tratamento, entende? E obviamente perde totalmente o sentido. E a legalização, que é a outra forma de tratar a questão das drogas, tem outras, tá? Estou falando dessas duas principais, né? A legalização é exatamente o que acontece hoje com o tabaco e com o álcool. É uma substância que todo o processo produtivo, da importação das matérias-primas, a produção, a distribuição, a propaganda, né, ou até os locais de consumo, eles são regulados por uma lei específica. Isso é a legalização, certo? Que, inclusive, nós temos no Brasil um grande exemplo, né, que é todo o processo, né, das campanhas anti-tabagismo, que reduziram em praticamente 30% o consumo de tabaco, sem proibir. Apenas, como é um processo legal, aumentando a taxação de impostos,
proibindo de fumar em locais públicos, colocando advertência nas maços de cigarro, enfim. Ou seja, criando uma regulamentação, Sim. né? Aqui, ó, o José Ribeiro fez uma pergunta legal. Se legalizar a droga, acabaria a Cracolândia? Olha, es que no es tan simple, porque a cuestión no es legalizar a droga, a É, cuestión es tener una mudanza de paradigma social. é. Porque quien defiende a legalización, tá? Eu defendo, tá? Não defende que amanhã tem que votar a legalização e a partir de amanhã tem que ser tudo legalizado, tá? Se defende uma ideia de que é um processo social que pode levar décadas para acontecer, Uhum. de ir mudando paradigmas aos poucos, de ir mudando formas de entender e pesquisar e buscar legislações específicas para pontos específicos, que talvez se chegue à legalização daqui a 20, 30 anos. Mas, pelo menos, a gente muda de direção. O que está sendo feito agora é continuar na direção que há 100 anos não deu certo e continuamos indo para o mesmo lugar. Então, obviamente, vai continuar não dando certo. São poucos grupos assim que defendem uma legalização imediata e geralmente acaba sendo algo muito mais vamos dizer, de movimento político do que de teoria, aplicável, tá? Certo. E Fala. tem um outro ponto da Cracolândia que eu acho que é importante comentar. Esses tempos saiu um dossiê, um relatório de uma antropóloga social no The Intercept, não sei se você viu. E ela falava sobre a Cracolândia, o estudo que ela fez bem avançado assim na Cracolândia, né? E ela fala que a Cracolândia, na verdade, também não é só uma questão. Quem tá lá não é só pessoas dependentes de crack. Não. Tem muito mais problema de desigualdade social, de pessoas que estavam no sistema carcerário e saíram, não tem para onde ir, não tem emprego, família não quer, não tem ninguém na vida. E muitas vezes dentro da Cracolândia é mais seguro do que a pessoa ficar sozinha na rua, porque a Cracolândia, por mais que seja aquilo que a gente vê na TV, ainda tem regra, tem um sistema de regra que as pessoas vivem ali. Pessoas muitas vezes com transtorno mental que foram abandonadas e não tiveram um cuidado básico, uma atenção, e acabaram parando lá. Pessoas que muitas vezes estavam na favela, e é mais seguro estar na Cracolândia do que dentro da favela. Sim. Porque na favela o tráfico não deixa a pessoa ficar lá. Então é muito complexa a Cracolândia, né? Porque o que mantém a pessoa na Cracolândia não é o crack. Esse é o ponto. De novo, não é o problema a droga. O que mantém a pessoa na Cracolândia é tudo que falta fora da Cracolândia. Certo? Tá? Porque se o que mantém a pessoa na Cracolândia fosse o crack, então todo mundo que usa crack estaria na Cracolândia. Exatamente. Seria por força de inércia, de lei da gravidade, né, da atração. Falando da Cracolândia especificamente, né, aproveitando a questão moralista que estamos abordando, né, temos os modelos de redução de danos, que também é um palavrão no Brasil, né, falar da redução de danos como se fosse uma versão comunista da legalização das drogas, e, enfim. Né. Então, por exemplo, né, já na época em que o Haddad, né, o tal ministro da Fazenda, era prefeito, foi iniciado pelo professor Dartiu Xavier, um psiquiatra, professor da Unifesp, um programa de braços abertos, né, seguindo um modelo de grande sucesso do Canadá, baseado num conceito que se chamava Housing First, em inglês, né, que significa primeiro moradia. Certo? Então, se entendia que lá na Cracolândia de Canadá, né, especificamente não era Cracolândia porque lá o consumo era de heroína, se chama Downtown Eastside, né, aquele lugar que seria o equivalente à Cracolândia lá em Vancouver. Eles fizeram esse programa, começando com salas de uso assistido, algo impensável aqui no Brasil ainda, todos os modelos de redução de danos, né? Ou seja, buscando que pessoas que não conseguem, não querem, não dão conta de parar o consumo,
né, elas possam ter um tipo de atenção que não seja necessariamente partindo da abstinência obrigatória, mas partindo do cuidado mais abrangente, tá? E aí dar uma moradia, dar uma frente de trabalho, dar condições mínimas de dignidade, de se sentir parte de se sentir conectadas com a rede, ter uma perspectiva de futuro, de ter pessoas em volta que ajudem, ou seja, todos elementos que fazem parte da nossa saúde emocional, de todas as pessoas, não só de quem usa droga, tá? Esse programa vinha sendo implantado com grande sucesso, dentro pelo menos do que se tinha de sucesso como referência em Vancouver, né? Fazendo o que se chama de tropicalização do programa, né? Trazendo ele para as características do Brasil, para as condições socioeconômicas do Brasil, para o crack em vez de para a heroína, mas vinha sendo implantado e, obviamente, esses são programas, né, que não dá para implantar eles num dia e no dia seguinte está funcionando, né, perfeitamente. Mas o grande problema era que era com foco na redução de danos, que para o modelo mais conservador político que é predominante no Brasil era muito mal visto, porque não era aceito pelos grupos mais conservadores, né, mais de direita, extrema-direita, e isso começa a criar tensões muito grandes. Nesse momento, troca a prefeitura, entra o Dória, e o Dória acaba com esse programa, que dava moradia, que dava frente de trabalho, que dava todo um suporte mais abrangente para a pessoa gerar condições de autonomia para depois sair, não, da Cracolândia ou do uso nocivo. E aí volta para o modelo, né, de internações involuntárias, a polícia invadindo a Cracolândia, e aí nós temos visto de novo faz tempo a Cracolândia migrando, não, de praça para praça, de lugar para lugar, depois volta, e, enfim, obviamente esse não é o caminho, né? Mas esse programa não foi adiante porque não estava de acordo com a ideologia proposta, nunca foi uma questão técnica. Todas as nossas abordagens, não só digo no Brasil e no mundo em geral, em relação a isso, não tem nada de técnico, tem de ideológico partidário. E aí, vamos voltar para o tema original da live, né? Quando a gente vai nos conceitos dos alcoólicos anônimos, do grupo de mútua ajuda, tá? O grupo de mútua ajuda são um modelo muito claro da redução de danos. Porque se você chega no grupo bêbado ou se tiver consumido qualquer substância, não vão dar um pé na bunda e te mandar embora e xingar, vão te acolher. Talvez não vão te deixar ficar na reunião porque você não está em condições, mas vai alguém ficar junto, vai te tratar bem, vai te convidar para participar de novo, vai te oferecer um café, vai... Isso é redução de dano. Não só, mas é. Se você chega no grupo e fala, olha, ontem eu não consegui, recaí, eu sei, ninguém vai te esculachar. Talvez alguém sim, impregnado dessa moralidade, mas o conceito do grupo nunca foi que você tem que estar abstinente ou se manter abstinente, tá? Para conseguir continuar participando do grupo. Era querer fazer parte. Então, o modelo do grupo de A e do programa dos 12 Passos é pura redução de danos. E começa desse conceito. É a exigência mínima para a pessoa poder fazer parte, para depois ir elevando o nível de exigência na medida que o processo vai acontecendo. Então, alguém que... Só para fechar, alguém que abomina a redução de danos e adora os 12 Passos, tem alguma contradição grande aí, porque, na verdade, estamos falando da mesma coisa. O programa nasce de um conceito claro de redução de danos, quando nem existia redução de danos praticamente como conceito, mas era muito mais no bom senso do que na técnica. De ser, não temos que ser tão exigentes com pessoas que têm tão pouca condição. Podemos ser mais exigentes no futuro, mas na largada temos que ser pouco exigentes. Tá? Aqui, ó, tem essa pergunta aqui, eu não sei se quer responder. Ó. Sim, vamos. Pois quem fosse pego usando deveria ter uma posição severa, né? Então, isso que acontece até hoje e isso que causa todos esses problemas que estamos falando. Na verdade, o que a gente pensa é o contrário, né? É que a punição nunca funcionou. Na verdade, a gente vive num sistema punitivo que pune o usuário há 100 anos, é isso que o Pablo está falando.
E o que a gente tem como resultado é o aumento do uso. Então, ou seja, conclusão, do não uso está do problema. funcionando. Hã? Não Do está uso do funcionando. problema. É. No meu canal de Spotify, eu tenho vários podcasts, se você quiser disponibilizar nos seus grupos, Rodrigo também, pode mandar. Tem uns 4 ou 5 especificamente falando de punição não trata. De por que a punição não é terapêutica, por que a punição não funciona como modelo de tratamento, tanto individual quanto social, entende? E sem contar que assim, né, superlota o sistema carcerário com pessoas que deveriam estar, né, talvez num psicólogo, num CAPS, né, poderia estar fazendo Sim, uma outra sim. coisa, entendeu? Tá lá, dentro de um Sim, presídio, muitas sim. vezes junto com outras pessoas que muito mais Vamos, perigosas, né? vamos responder alguma dessas perguntas, se quiser, Rodrigo, pode ir selecionando aí as que você Vamos, queira. ó. É, discorra sobre a base para comercialização, se caso liberar. A Em- tese, não sei. Bom, o primeiro que que seria, né? acabamos de falar que liberar é uma falácia criada pelos que são contra a legalização. Então, não existe liberar. Liberar é conceitualmente errado, tá? E aí, de novo, a legalização é muito simples de entender. É só olhar o que acontece com o álcool e com o tabaco. É isso. O Estado regula quem produz, como produz, regula a taxação de impostos, regula onde vende, certo? E existem, nós temos um modelo, por exemplo, de legislação de álcool adequado no Brasil? Não, é uma piada a legislação de álcool no Brasil, que nós temos uma legislação na qual a cerveja não é álcool. É. E Né? ninguém questiona, né, o álcool ser liberado. Ninguém questiona. Então, que não é liberado, é legalizado. Liberado significaria É, que qualquer um poderia é, produzir álcool na sua casa e é, vender. Não é isso que acontece, mas é isso que acontece com as outras drogas, que cada um pode produzir na sua casa e vender. Então está liberado a droga, não está legalizado, entende? Ou seja, na verdade, a legalização, a tendência é reduzir o, o processo, não aumentar ele. Né? Quando você não tem... é criar uma legalidade para o consumo, né? Criar Exatamente. aspectos legais que regem o consumo, regulamentam a produção e o consumo, né? Que hoje é Certo. tudo de qualquer jeito, né? Por isso, hoje está solto, hoje está totalmente, né, liberado. É, Tem quem fale que está proibido, é. mas na prática está liberado. Não, não tá. Tem uma punição para uma parcela da sociedade É. apenas, né? Que Mas, normalmente são os mais pobres, né? sim, esses sim são punidos, os outros É. não. Né? Então, Você não vê o filho de um médico, por exemplo, sendo preso porque estava fumando maconha. dificilmente, se for Dificilmente. preso, vai É, ser pela noite, no outro dia está solto. exatamente. Entende? Né? Vamos lá. Aqui. O que mais aqui? Mudando de assunto um pouco, eu achei legal essa pergunta aqui. Ó. Eu estou falando bastante dessa vacina. Eu queria que você falasse, Aham. cara. E sobre a vacina que estão criando? Sim, Acho que na Universidade de Minas Gerais. sem querer desmerecer os esfuerzos científicos, ¿no? De quien está creando esa vacina, certo? Mas é uma visão, a vacina é o sumo do exemplo da visão drogocêntrica, entende? Porque você vai criar uma vacina para uma droga que vai funcionar em algumas pessoas como se o problema fosse a droga, ela vai usar outra droga. É mais ou menos como quando se utilizava, né, o anchetanol para parar de beber. Vamos dizer que já nem é algo muito mais rústico, rudimentar do que a vacina, certo? Mas se apostava que a pessoa tendo efeitos aversivos pelo consumo de álcool, ela ia parar de beber, como se não tivesse todos os outros problemas associados à vida dela, né? Ah, então quer dizer que o anchetanol era ruim? Não. Talvez para uma pessoa que estivesse engajada em um tratamento mais abrangente, ele poderia contribuir no processo. Dizer que ele sozinho vai resolver o problema, não, com certeza. E a vacina talvez muito parecido, entende?
Porque se a gente acredita na vacina contra o crack, nós estamos acreditando que o problema do crack é uma relação entre o cérebro do indivíduo e a substância, nada mais. Não existe sociedade, não existe família, não existe, né, desigualdade social, vulnerabilidade, desemprego, pobreza, miséria, enfim. Você vai criar uma vacina para a pobreza, uma vacina para a miséria, uma vacina para a desigualdade social. De novo, não é desmerecendo, tá, os pesquisadores, mas a perspectiva de solução do problema é que esse não é o problema. Entende? Como criar uma vacina para febre, então não para infecção. Entende? Então, o que eu li sobre o assunto é que assim, a vacina vai beneficiar gestantes, que segundo eles alegam que o feto não vai ter sequela por causa da vacina, vai proteger o feto. E também vai beneficiar pessoas que recaem muito, né? Que vai ajudar as pessoas a evitarem a recair, pessoas que estão em tratamento e acabam tendo muita recaída. Isso é o que se espera. Entende? Mas o que faz basicamente a vacina? Certo? Ela bloqueia, né, a ação da cocaína no cérebro, ou seja, ela bloqueia, né, todo o processo de aumento, né, da dopamina no cérebro, que é o que produz. Tá, ou seja, ela vai atuar numa molécula, num neurotransmissor no cérebro. Entende? Nós não estamos falando de neurotransmissores, estamos falando de desigualdade social, de pessoas que estão privadas de perspectiva de vida, que estão isoladas, que estão sendo, né, abusadas, agredidas, violentadas pelo Estado, muitas vezes, com a guerra das drogas. Então, né, eu realmente acho que é muito ingênuo pensar que é um problema que se resolve com uma vacina. Sim. No máximo, o que eu penso que assim, que no máximo é só mais uma alternativa. Mas parecida com uma alternativa medicamentosa, né? Mas isso mostra a visão drogocêntrica. Porque os esforços, o investimento científico, ele está direcionado numa perspectiva, que é sempre atacar a droga. Entende? Aí a gente encontra um monte de pesquisa fazendo isso. Mas as outras pesquisas que deveriam estar nos sentidos opostos, ou nos sentidos não opostos, mas nos sentidos mais abrangentes, praticamente não existem porque não são financiadas, não interessa financiar isso. Certo? Vou dar um exemplo. Tá? Falando de depressão. Tá? Muito resumidamente. Foram feitos estudos de que a pessoa ter contato frequente com a natureza produz, né, até 24% de redução do estado de sintomas depressivos nas pessoas já com depressão elevada. Porém, não foi feito nenhum estudo, nenhuma investigação para desenvolver isso e entender como promover isso. Se tivesse qualquer substância que reduzisse 24% do estado depressivo, seria financiada. Ia sair dando um soco às indústrias farmacêuticas para ver quem ia ficar com essa substância. Por que não pesquisam isso? Porque ninguém vai vender contato com a natureza, a não ser que monte uma agência de turismo. Um resort para tratar depressão, né? Mas isso não se pesquisa, porque isso não gera lucro. Então, ter contato com a natureza tem... Se formos comparar com as substâncias que são utilizadas, por exemplo, com a depressão, tem mais de, né, 200 vezes o efeito que tem qualquer medicação que é vendida na farmácia. Porque isso não é pesquisado. Pois não dá lucro, entende? Então, nas drogas é a mesma coisa. As pesquisas são direcionadas para combater a droga, não são direcionadas para entender o contexto mais abrangente, e é isso que nos vende. Vamos mudar um pouco o foco da conversa? Né? A ver, qual pergunta aqui? Aqui, ó, qual seria a melhor abordagem a fazer continuar levando a mensagem aos adictos ou aos jovens das comunidades onde eles moram? Acho que aí a questão principal, Rogério, é o que é a mensagem, né? Porque a guerra às drogas é uma mensagem. O diga não às drogas é uma mensagem.
A visão drogocêntrica é uma mensagem, a visão moralista é uma mensagem. Então, o problema é qual é essa mensagem que a gente leva, porque a mensagem que foi levada até agora não deu muito certo. Ou seja, levar a mensagem pode ser legal, desde que Eu acho vamos que, clarificar assim, qual é a mensagem. então, entra muito na questão a prevenção primária tem um pouco disso, né, de promoção da saúde, né? A mensagem da promoção da saúde talvez seria um bom caminho, né? Do incentivo à saúde. Mas a mensagem de promoção da saúde, ela não tem que ser levada na ponta, tem que ser levada no topo. Porque, obviamente, que quem As está na políticas ponta... públicas, você fala, né? Exatamente. A promoção de saúde não parte da pessoa querer a sua saúde promovida. Ela quer, que parte de ter condições para isso. É muito mais estrutural o problema, né? Então, Então, para mas tudo... aqui eu acho que ele está mais relacionado ao grupo, Pablo. Ele está querendo dizer a Não, questão do grupo, né? sim, é que o problema está na mensagem. Até porque tem um comentário aqui, não sei se acha aí da Joselma, acima dele, no comentário Que anterior. O A e o NA falam muito da abstinência como ser participante do grupo. Não consigo ver essa visão de redução de danos no grupo. Isso que eu falei. Ou seja, olha o que ela está dizendo. E é verdade. Eu acabei de falar assim. O conceito original do grupo, no Big Bob, no A, é a atração e a participação sem altas exigências, que é a redução de danos. É isso que a gente vê acontecendo de fato no grupo? Ou as não, pessoas que não, participam, isso elas não. foram porque elas foram contaminadas por essa mensagem moralista e É. drogocêntrica e acabaram distorcendo o modelo original também, sem E querer. infelizmente, sim, também. O que eu vejo muito é assim, pessoas, e isso eu falo porque é a minha realidade, né? As pessoas vêm perguntar para mim. Já tive muita gente me procurando, perguntando, que assim, a pessoa teve uma recaída e ela não estava mais indo no grupo porque ela tinha vergonha de chegar no grupo e falar que recaiu. É como ter vergonha de ir no médico, pois está doente. Mas Exatamente. isso é produzido pela A gente fica assim, distorção. qual foi a experiência que essa pessoa está tendo, né? Que experiência que essa pessoa está tendo dentro Claro. desse grupo, entendeu? Então, Para então ela percebe? não se Por isso, sentir à vontade de chegar lá e falar sobre recaída, né? exatamente. Por isso que essa questão que o Rogério traz, o problema é qual é a mensagem. Entende? Pois levar a mensagem errada é muito mais nocivo do que não levar mensagem nenhuma. Às vezes é melhor não levar mensagem nenhuma. Por exemplo, tá? Exatamente. Muitos de vocês devem ter feito ProErd, né? Hã? O Muitos devem ter feito Proerd. Eu ProErd. nunca fiz o Proerd, mas quando eu estava no Tá, colegial, o delegado ia lá dar palestra, por entendeu? isso. Então, o ProErd, né, é a versão brasileira do DARE, né? Que é o mesmo programa dos Estados Unidos. Ele foi importado, assim como todo o modelo drogocêntrico de guerra às drogas, né? O Leão, tudo mesmo, né? E também é um programa nas escolas, e é um modelo, eu chamo de prevenção terrorista. Você chega, apavora a criança com a questão da É, droga, ela fica com medo, só que quando ela vai para o mundo real, ela percebe que nada daquilo era verdade, ou boa parte não era verdade, acaba invalidando o resto. é. Foram feitas pesquisas no Brasil, né? A doutora Cila van der Mel, que acabou sendo uma das coordenadoras, a coordenadora, né, pela Unifesp também, a USP, e trouxe o resultado de que esse modelo de prevenção terrorista, né, modelo de prevenção baseado no medo, né, essa mensagem, né, por isso falando da mensagem que estava sendo levada, ela teve, em geral, efeito zero e em vários casos foi iatrogênica, ou seja, as pessoas que passaram por esse modelo tiveram mais chance de usar droga do que as que não passaram por nada. O sea, não só não ajudou, como atrapalhou, como fez mal. Certo? O sea, Incentivou a pessoa a usar droga. é a mensagem. Qual é a mensagem? Entende? O sea, levar a mensagem é muito abstrato. Qual é a mensagem que a gente está levando? Tá? Vale a pena trazer aqui que o ProErd, né, numa, né, virada inesperada, né, ele teve a capacidade de absorver essa informação e se questionar internamente e começar a modificar o seu sistema para um sistema muito mais
né, que é o que está hoje em muita, não sei se já está espalhado em todos os ProERD, não sei bem como funciona, mas sei que o ProERD criou um sistema novo a partir dessa pesquisa e passou a fazer um modelo de integração comunitária, muito mais que de terrorismo. Então, pegar as crianças e adolescentes, levar eles para atividades dentro da sua comunidade, ajudar a participar de ações como limpeza pública, pintar a escola, né, ações de recreação, ou seja, de integração na sociedade e, em algum momento, muito pontualmente, alguma questão específica da droga. Tá? E pediram para o mesmo grupo que fez a pesquisa anterior que iniciasse uma pesquisa longitudinal para avaliar na frente se esse novo modelo tinha tido efeitos diferentes. Então, isso é inédito e muito interessante de pensar. Não saiu o resultado ainda, não tem resultado ainda. Ele está no segmento ainda, porque acho que faz uns 3 anos, talvez, ou 4, que estão fazendo essa implantação e esse segmento. É bem recente isso. Mas vale a pena ressaltar isso pelo mérito que tem, né, um programa que é da Polícia Militar ter conseguido se reformular a partir de dados científicos. É muito interessante isso. Porque eu acho que é legal isso, né? A pessoa parar e ver que, tipo assim, o nosso modelo não funciona. Claro, dissertar. A gente estava querendo fazer o melhor possível. Não deu certo isso aí. Vamos refazer. Continuamos querendo fazer o melhor possível. Vamos fazer diferente. Não é isso? Não, esse é o meu jeito, vou fazer desse jeito. Acabou, é desse jeito. Sempre fiz assim. Sempre fiz assim, ninguém tem que me ensinar nada. Basicamente, entende? Não, eles refizeram e foi, olha, muito, muito interessante pensar que a Polícia Militar foi capaz de fazer isso. Uma instituição tão rígida e fechada como a Polícia Militar. Né? Então, bem, bem interessante esse modelo. Por isso que a gente precisa questionar é a mensagem. Não se tem que levar ou não tem que levar. Exatamente. O que estamos levando. Né? Então, pessoal, Pablo, acho que acabou as perguntas, hein? Se quiser, né, achar alguma mais, para se alguém tiver alguma para encerrar. Aqui tem uma outra do João sobre a questão do tráfico. Do tráfico. Vamos lá. Tá? O tráfico patrocina muitos países da América Latina, são muitos que são narcoestados, né? O seu tráfico patrocina os políticos que colocam na frente. Inclusive, para vocês terem ideia, quando começaram muitos dos grupos pró-legalização dos Estados Unidos que surgiram, eles foram silenciados e combatidos pelo tráfico, não pelo Estado. O sea, foram os próprios cartéis que mandavam matar e perseguiam os líderes dos grupos que buscavam, né, as políticas de legalização, porque para o cartel de drogas não era nada interessante que se legalize seu produto, porque aí sai da mão deles, tá? Já existe um lucro absurdo das drogas, né, e esse lucro ele está inclusive nos portais de transparência dos estados, tá? Porque a guerra às drogas ela dá muito dinheiro, é muito dinheiro investido na guerra às drogas, tá? Só que esse dinheiro investido com dinheiro público mesmo, que vai para as polícias, que vai para as penitenciárias, que vai para os fornecedores de materiais e insumos para esses grupos, ou seja, se movimentam bilhões de reais todos os anos, está em torno de 80% do dinheiro do que seria políticas de drogas no Brasil ou mais é direcionado para a guerra às drogas, e esse dinheiro é gasto em algum lugar, vai para alguma mão. Então já existe um enriquecimento com a guerra às drogas pelos grupos que patrocinam e são patrocinados pela guerra às drogas. Tá? Eu convido a vocês, tem um site, né, que também foi feito, né, por esse mesmo grupo que trouxe muitas pesquisas sobre o tema, né, que se chama Drogas, Quanto Custa Proibir, tá? Eu vou achar aqui, eu vou colocar no chat, tá? Ele vai trazer uma noção desse enriquecimento, tá? Inclusive tem aí né, como eles chamam, a calculadora da proibição, né, de dizer que o dinheiro que foi gasto no combate à droga, o que daria para ter sido feito
na parte da promoção de saúde com esse mesmo dinheiro. Essa é uma pesquisa, tá? Que foi feita basicamente nos estados, né, de São Paulo e Rio de Janeiro. Se vocês vão ver lá dos grupos, não, desse SEBRAP, do SESC e SEBRAP, né, que são, né, tem artigos até inclusive do professor Dartiu, que é aquele que eu falei que foi o que criou o programa de braços abertos na gestão do Haddad na prefeitura de São Paulo. Tá? Então aí nós temos uma noção de que já tem gente enriquecendo legalmente com isso, certo? Tá? Mas não com a legalização, mas sim com a proibição, por isso que é um lobby muito grande para não legalizar também, tá? Porque essas pessoas que já estão lucrando, já vão de lucrar com isso. Tá? Vou pôr o link, porque não está indo o link. Não está indo? Tá por bom. você não, por você não. Acho que por causa que como é o meu canal... Deve ter alguma restrição de postagem. De link e telefone. Então eu vou pôr aqui. Ele acha que é spam, tipo, você, como não é proprietário do canal, ele entende que é spam, entendeu? Pode ser. Tá me discriminando o YouTube. Exatamente. Tá vendo? Pablo Espanzeiro. Esse cara falha muito enrolado, não sei não. Não sei não. Põe no link, põe no telefone. Tá cheio de... Aí eu coloquei aí, pessoal, drogas, quanto custa proibir? Eu coloquei o link aí. Gente, então é isso, ó. Eu acho que já deu o nosso horário. Eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo aí. Se não deu para responder todas as perguntas, numa próxima a gente responde. Pablo, obrigado aí por aceitar o convite. Na verdade, você tinha feito uma live com o Matheus, né, do Vida Sem Droga, né? Daí eu falei, tem que fazer aqui também, né? Tem, com certeza. Isso aí. Na verdade, eu tava querendo fazer uma live com você faz tempo, já desde aquela época que eu comecei a falar dos passos. Mas daí você sempre muito ocupado, nunca dava. E falei, um dia a gente faz. Eu estava na live, fazendo a live com o Matheus, e de repente aparece aí, o Rodrigo está ao vivo. Falei, tem que fazer com o Rodrigo também, não tem como não, né? Isso aí. Mas faremos mais, logo a gente marca outra. Sempre que você quiser fazer live aqui, é só avisar que a gente faz sim, cara. O canal tá sempre aberto aí. Obrigado por ter participado, né? E esclarecido tanta coisa. Principalmente essa questão da descriminalização, legalização, que está muito, assim, está muito aflorado essa discussão, né, no debate público. E a gente sabe que hoje a rede social é terra de ninguém, então tem muito vídeo ruim, entendeu? Tem muito vídeo. Inclusive, esses dias no grupo lá, eu tive que dar uma puxada de orelha. Eu falei, gente, esse assunto é muito interessante, é importante a gente discutir isso, mas cuidado com o tipo de vídeo que vocês compartilha. Muito fake news, desinforma muito, entendeu? Então, eu tive que pontuar isso no grupo, porque exatamente, a galera começa a disparar vídeo, né, que mais desinforma do que informa. Então, acho que isso ajudou bastante o pessoal a entender, né? Legalização, liberação, descriminalização. Isso vai render muito debate ainda. Então, obrigado mais uma vez aí. Obrigado, gente. Obrigado. Quer se despedir aí? Fica à vontade. Não, agradecer também aí o espaço, Rodrigo. Bom, se que podemos marcar realmente um assunto, né? Você tem um público bem participativo mesmo, né? Que realmente é importante trazer perguntas pertinentes, que a gente possa construir juntos, né? Pensar juntos essas coisas, porque para quem está, seja na parte da divulgação de informação, como o Rodrigo e outras pessoas que apareceram aqui no chat, né, que também fazem esse trabalho, né, lembrar isso, né, que quem está tendo influência na formação de opinião, é importante que tenha informações corretas, né, que procure as fontes, que saiba o que está responsável, dizendo. Porque senão a gente fica como um formador de opinião da nossa opinião, não passar informação, né? É interessante, né, ouvir pessoas que discutam contra. Para você ter ideia, quando eu comecei a estudar essa questão da legalização, tá? Não vou estender muito o contexto, mas uma das primeiras coisas que eu fiz foi procurar tudo que eu pude de vídeos de pessoas
né, de cientistas, de pessoas conhecidas, né, falando contra, para entender o que quem fala contra, por que fala que não. Aí depois fui começar a assistir quem fala a favor. Tá, Porque quem fala a fala a favor, favor, né? por que fala a favor. Aí depois, cada um deles referenciavam textos e conteúdos acadêmicos, teoricamente. Então, eu fui atrás disso, tá? Isso que eles referenciaram, o que é? Então, eu fui construindo originalmente a partir de entender, bom, essa visão dos dois lados, o que faz mais sentido, o que um tem, isso aqui realmente faz sentido, esse outro também, entende? Quando a gente fica dentro dessa bolha, ouvindo só nosso grupo, só as pessoas que pensam igual que a gente, só quem dissemina o mesmo tipo de informação, a gente é capaz de acreditar em qualquer coisa, certo? Porque a gente só tem um olhar de um lado, né? Então isso é perigoso em todo sentido, tanto no sentido pessoal, por isso o reposicionamento desses passos iniciais, e muito mais ainda no sentido social, né? Quando a gente fica numa bolha de informação que parece verdade, né? Exatamente. Então é isso. Obrigado, Pablo. Obrigado a todos que compareceram. Lembrando que domingo tem live aqui. A gente com os nossos episódios de Os 12 passos na vida real. Isso aí. Onde eu tento trazer um pouco da vivência dos passos na vida real. Então estão todos convidados às 7 da noite no domingo. Uma boa noite a todos e até a próxima. Fui.